Agora foi. Vamos lá. Calma aí. Bom, então vamos fazer aqui. Então, tem esse experimento com 4 fios diferentes, metais diferentes, só que com o mesmo comprimento e mesma espessura. E estão submetidos à mesma tensão elétrica aqui. Então, o que a gente pode analisar é o seguinte. Ele bota um gráfico por I, ele quer saber o condutor que tem maior resistividade elétrica. Como é que a gente sabe isso, né? Quem que conduz melhor a eletricidade, quem que conduz pior, né? Quem tem a pior condutibilidade, a maior resistividade, né? Se você tem maior resistividade, você tem menor condutibilidade. Como é que eu faço isso, né? Olhando esse gráfico, assim, como é que eu consigo analisar essas coisas? Bom, vou fazer aqui, ó. Galera, a gente estudou a primeira lei de Ohm, a lei dos circuitos, que é a diferença de potencial que um resistor está submetido vai depender da sua resistência e da corrente, né? Então, quanto maior a diferença de potencial, por exemplo, maior vai ser a corrente elétrica disponível no circuito, coisas desse tipo. E a gente aprendeu que essa resistência, se tiver mais de uma, você tem que fazer a resistência equivalente, né? Se for em série, você soma. Se for no paralelo, você faz o inverso da soma. Aquele 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A gente vai fazendo isso ao longo da aula de hoje. Mas tudo bem. Essa questão não trabalha isso. A primeira lei de Ohm. Essa questão trabalha a segunda lei de Ohm. A eletricidade, os circuitos elétricos, eles funcionam sob 2 leis. A primeira lei é uma análise geral do circuito, a relação da tomada e da corrente, e com a resistência dos elementos. E a segunda lei tem a ver só com o que faz o fio ter uma certa resistência. Então, agora eu vou falar sobre a resistência elétrica que um fio apresenta. De modo geral, galera, a gente fala que os fios são ideais. O que é um fio ideal? Os fios ideais são aqueles que não têm resistência zero. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma bateria, a gente tem fios que não têm resistência e uma resistência só. Ah, qual é a resistência do circuito? 10 ohm. Mas na vida real, esse fio aqui, ele é um metalzinho e ele oferece uma resistência. Na vida real, todo fio ele tem um poder de condutibilidade, depende do metal. Então, essa segunda lei de Ohm, ele traz isso. Ele traz como você calcular a resistência elétrica de um fio, tá? Então, nos fios reais, que é o que traz essas questões, os fios reais têm resistência. Resistência elétrica. Como é que a gente mede essa resistência? Segunda lei de Ohm. Vamos imaginar um fio elétrico assim, ó. Ele tem ali uma área, que é a nossa bitola, ali, a seção transversal. E esse fio tem um comprimento. Que, se você já viu algum fio em loja de, tipo a Leroy Merlin da vida, é um rolo, tipo de 100 metros. É um carretel de fio, tá? Esse aqui, o fio é enorme. Então, a gente quer saber a área do fio e o comprimento do fio. Quanto maior o comprimento do fio, mais metal, né, mais resistência ele vai apresentar. E se o fio for fininho, ele dificulta a passagem de elétrons. Não são tantos elétrons que conseguem passar ao mesmo tempo. Ou seja, a corrente elétrica é menor. Se a corrente elétrica é menor, a resistência é maior. Se o fio é largo, significa que passam muitos elétrons por segundo. A corrente elétrica tende a ser maior, assim. Então, ele tem menos resistência. Quanto mais largo, mais fácil passar, então tem menos resistência. E quanto mais comprido, mais resistência vai oferecendo. Então, essa característica física, né? O que a segunda lei de Ohm traz? Traz a resistência dos fios, que vai depender da característica física dos fios e do metal que está sendo usado. Cada metal tem uma propriedade de condutibilidade. Então, a gente vai falar que a resistência dos fios vai depender da resistividade do material, essa letra Rho, uma letra grega, né? Rho. Vou colocar aqui, ó. A gente escreve assim, ó, se fala assim, né? Rho. É uma letra grega que vai significar para a gente a resistividade do material. Resistividade. Vai depender do comprimento do fio e vai depender da área dessa seção transversal. Quanto menor a área, mais resistência. Quanto maior a área, menos resistência.
E o comprimento também. Se o comprimento é muito grande, ele vai oferecer muita resistência. Igual a resistência do chuveiro elétrico, né? Que é bem grandinho ali, todo enroladinho, o rheostato. Essa é a nossa segunda lei de Ohm. A gente mede a resistência dos fios através dessas características dele. Tá? Ah, professor, e aí, o que a gente vai fazer agora? Bom, o que eu vou fazer? Eu quero saber o gráfico, né? Eu estou olhando a questão da UERJ. O gráfico mostra a DDP que um fio sofre, que o condutor sofre, e a corrente. Como que eu faço isso, né? Então a gente tem que ser capaz de entender a questão. Eu tenho um fio, e eu vou conectar esse fio na tomada. É isso que está acontecendo. Então aqui tem alguma tomada aqui, ó. Tem uma bateria que está conectado a esse fio. E esse fio por si só tem uma resistência, que geralmente a gente ignora, mas aqui tem uma resistência, né? É exatamente esse circuito. E aí eu tenho a DDP da tomada e a corrente. O que eu faço? Eu faço U igual a RI. Só que não tem nenhum resistor. É a própria resistência do fio que eu vou colocar. A diferença de potencial que o fio sofre vai ser a resistência do fio vezes a corrente elétrica. Não tem nenhum resistor na questão. É só 4 fios que sofrem uma certa DDP. É isso que a questão mostra. Então, o que eu sei? Ah, eu sei que a resistência do fio vai depender da resistividade, do comprimento, da sua área e da corrente. O autor da questão falou que todos os fios têm o mesmo comprimento e a mesma espessura. Ah, então isso aqui não vai ser importante para a gente. É tudo igual mesmo? Então não me interessa, aqui é tudo igual. O que eu tenho, eu posso chamar, sei lá, posso ignorar isso daqui. O que eu tenho que olhar? O U, a resistividade e a corrente. Ah, e o gráfico é U por I. Cara, tu repara que esse gráfico, o que a gente consegue tirar disso, né? O que eu posso dizer? Se esse cara é igual para todo mundo, para uma mesma DDP, quem tem maior corrente tem uma menor resistividade. Ele quer menor ou maior resistividade? Ele quer maior resistividade. Então, eu vou até fazer o contrário, tá bom? Como todo mundo tem o mesmo L e o mesmo A, o que eu vou tocar? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar uma DDP qualquer, 2 volts. 2 volts. Vou pegar qualquer DDP, não importa. Eu vou analisar qual dos resistores tem uma menor corrente nessa DDP. Significa que ele vai ter uma maior resistividade. Se a corrente é baixa, ele resiste muito a essa passagem. Esse vai ser o meu argumento. Aí eu vou olhar aqui, ó. Eu vou pegar uma DDP qualquer. Será que eu consigo copiar essa imagem? Não consigo copiar, né? Mas dá pra gente ver aqui. Eu vou pegar uma DDP qualquer aqui. Essa daqui, assim. Eu vou olhar quem tem a menor corrente. Aí eu vou ter esse cara aqui, ó. Ele é o que tem a menor corrente. Porque se eu seguir aqui, vem o laranja com uma corrente maior, vem o azul com uma corrente maior, e o roxo, então, a corrente nem é infinita, né? Porque só cresce a corrente. Eu posso pegar até numa DDP menor. Quem aparece primeiro é o vermelho, o rosa, né? Depois o laranja, depois o verde, depois o roxo. Sempre, para uma mesma DDP, quem aparece primeiro é o rosa. Ele é que tem sempre a menor corrente. Então é por isso que ele é o gabarito. Ele é o cara que vai ter uma maior resistividade. Tá? Se eu tenho um gráfico I e U, um gráfico onde eu tenho um cara assim, na frente, e depois nem importa o formato dos outros, tá? Pode ser assim, o outro pode ser assim, não importa. O que eu consigo analisar? Eu vou pegar uma DDP qualquer. Esse cara tem uma corrente de 1 ampere. Esse cara tem uma corrente de 2. Esse cara tem uma corrente de 4. Ah, eu sei que quem tem a menor corrente tem maior resistência. Então, é o nosso vermelhinho aqui. É assim que eu faço. Quando eu tenho dúvidas, eu invento valores. A questão é nossa, a gente faz o que a gente quiser, dentro de uma certa coerência. Todo mundo entendeu? Temos que entender. A aula tem que ser pelo menos entendível. Vocês safaram isso daí que eu falei? Sim, sim. Que bom, que bom. Matamos uma questão da UERJ, que não é fácil. Não é todo mundo que sabe resistividade, coisas assim. Mas a UERJ sempre tem circuitos elétricos, né? O Enem também. Então vamos lá, vamos para mais. Cara, se me perguntar o que eu fiz, é que eu não faço ideia. Tem tantas coisas que eu dei aula, que eu não faço ideia do que eu fiz.
Não parece ter o menor nexo. Ah, isso foi algum react que eu fiz, alguma live. Lembrei agora. Fiz um react de terra plana essa semana. Entrevista de terra plana. Eu curto. Vamos fazer essa do Enem agora. Um estudante tem uma fonte de tensão com uma corrente contínua. O que é uma corrente contínua? O que é uma corrente alternada? Para a gente, para circuitos elétricos, não vai fazer muita diferença, não. Tá? Mas uma corrente contínua é aquela que sai de uma bateria, de uma pilha. A corrente alternada é a que vem das tomadas, tá? Porque ela alterna em positivos e negativos. Ela alterna o seu sinal. Isso é um detalhe que para a gente aqui não vai fazer sentido, tá? Então vamos lá. Um estudante tem uma fonte de tensão de corrente contínua que opera numa tensão fixa de 12 volts, típica de bateria de carro, 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohm para construir um divisor de tensão. Como assim um divisor de tensão? Se ele bota 4 resistores iguais, é porque cada resistor está sofrendo 3 volts. 3, 3, 3, 3, 12. Ele está dividindo a tensão. Vamos lá, para que isso serve, tá? Essas questões do Enem, nem sempre o enunciado é muito claro, né? Você fica, pô, para que alguém vai fazer isso e tal? Tem que ter um pouco mais de noção prática mesmo. Imagina que eu tenho um circuito com 4 resistores iguais. Vamos majorar essa prova aqui. 4 resistores iguais. É uma corrente elétrica só passando. Então, eu sei que se eu pegar a diferença de potencial desse resistor, vou pegar aqui ele chama de AB, né? A e B. Tá, vamos lá. Então, eu quero ler a diferença de potencial de A para B. O que eu faço? Eu vou lá e vou colocar um voltímetro aqui. O que eu tenho que entender? A resistência vezes a corrente que passa aqui vai dar essa DDP. Essa é a primeira coisa que eu tenho que saber. E se eu pegar a resistência vezes a corrente que passa aqui? Vai dar outra DDP, que é igualzinha, outra e outra. Então, na verdade, eu estou dividindo essa DDP em 4. Eu sei que essa diferença de potencial aqui vai ser 3 volts. Porque essa vai ser 3, essa vai ser 3, essa vai ser 3. É isso que ele vai fazer. Professor, para que eu faço isso? Vamos supor que você vai carregar o seu laptop, tá? E o seu laptop, ele aguenta 9 volts. Cada aparelho tem uma tensão, né? Ah, então eu sei que eu vou conectar do B até o... Aqui deve ser C, D e E. Eu vou conectar, então, do B até o E, por exemplo. Se eu conectar o meu laptop aqui, ele vai funcionar. Porque aqui são 9 volts e aqui é 3, vai dar 12. Ou eu poderia conectar do A até o D também. É isso que a gente faz. Quando a gente tem um circuito com muita tensão, a gente cria elementos para dividir essa tensão. Esse é o macete. Ah, eu tenho o meu iPhone e ele carrega com 6 volts. Então você vai pegar aqui, ó. Aí você está pegando 6 volts. Esse é o bizu da questão. Que nem todo mundo safou na hora. Que negócio é esse de dividir tensão? É isso. Tá? Quando os resistores estão em série, eles dividem a tensão da tomada. É diferente do paralelo, né? Se eu tenho resistores em série, e aqui vale 12 volts, 3, 3, 3 e 3. Agora, se esses resistores estão naquela nossa fonte, né? Aí eu sei, por exemplo, nesse caso aqui, eu sei que cada resistor está pegando 4. Aqui eu sei que está dividindo a tensão 3, 3, 3, 3. Vou botar mais um aqui, né? Só porque são 4. Beleza. Aqui não é a mesma coisa. Eu pego uma tomada e eu estou conectando esse resistor nessa tomada. Eu estou pegando esse resistor aqui e eu estou conectando na mesma tomada. Então, todo mundo está 12 volts. 12 volts todo mundo. Tá? Que é o que a gente faz com as nossas fontes, né? A gente tem uma tomada na nossa casa e a gente pega aquela extensão e carrega celular, carrega laptop, né? Tudo funciona como se fossem várias tomadas, tá bom? Quando está em paralelo, está todo mundo na mesma tomada, todo mundo 12 volts. Quando está em série, aí eles dividem a tensão. Legal? São coisas diferentes. Resistores em paralelo e em série. Tá? Pensa na nossa tomada. Até colocar aqui, ó, que é bom para a gente visualizar isso, antes da gente seguir.
Cadê o nosso resistor? Opa! Você, achamos. A galera já no chat já desistiu de mim, não? Beleza. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma bateria. Vou colocar o fio dos dois lados. E eu vou colocar alguns resistores aqui. Vamos lá. Vou colocar 2 resistores só. Eu já acho que é mais do que o suficiente para a gente entender. Então, eu tenho aqui um fio. Do outro lado, outro fio. Uma resistência. Vamos duplicar, vamos botar outra resistência aqui. Vamos jogar esses fios. Tum, conector. Tum, conector. Fazer assim, vai, tô com preguiça. É a mesma coisa, pô. Legal. A gente tem o nosso circuito elétrico. Vamos botar o sentido convencional das correntes, né? A gente sabe que é do mais para o menos. Se eu for colocar um voltímetro na minha pilha, vai marcar 9 volts de tensão. Perfeito. Se eu colocar um voltímetro no meu resistor, vai marcar 9 volts de tensão. Por quê? Porque ele está conectado na pilha. Ah, e se eu pegar esse daqui? Vai marcar também, né? Já está dando do mais para o menos ali, vai marcar também 9 volts, porque esse cara está conectado na pilha. Pronto, e acabou, tá? O amperímetro me mostra que a corrente que sai da pilha é 1,8. A corrente que vai para cada resistência é a metade, 0,9, 0,9. Então, está saindo 1,8 vezes 0,9 e 0,9. Isso aqui acontece no paralelo, tá? É bom para a gente relembrar isso, que isso é bem, 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 bem importante. Aí, agora eu vou fazer para série, né? Deixa eu tirar esses caras daqui, ó. Luxo máximo, né? Vamos dar um corte aqui. Tum. Tum. Tira esse malandro. Joga fora. Tira. Vou colocar esses resistores aqui, ó. Insere um com o outro. Beleza. Fechamos o circuito. Agora, quanto que vai dar a corrente? Vai dar 0,45. Vai dar a metade do que estava dando antes, 0,9. Porque agora, no mesmo fio, tem 2 resistências. Se eu dobro a resistência, a corrente é a metade do que tinha antes, do 0,9, né? E a tensão? Se eu colocar lá na pilha, eu espero dar os nossos 9 volts. Aqui é o positivo e o negativo. 9 volts. É a tensão da tomada. Agora, cada resistência não vai ter mais 9. Vai ter a metade. 4,5, 4,5. O que a gente fez agora? A gente fez um divisor de tensão. 4,5. Se eu conectar qualquer coisa aqui, a DDP vai ser 4,5. Não vai ser 9 mais, entendeu? Então, se eu quiser pegar uma lâmpada e conectar aqui, ela não vai ficar muito legal, ela vai ficar fraquinha, né? O brilho da lâmpada vai ficar meio areia, meio cascalho. Ela vai ficar assim, ó. Não é tão bom. Se eu colocasse direto lá na pilha, ela está recebendo... Opa, caraca! Se eu colocar direto lá na pilha, ela vai estar recebendo 9 volts. Vai estar muito mais forte. Muito mais forte. Entendeu? Perfeito, perfeito, né? Então é isso. A gente faz nosso laboratóriozinho virtual aqui. Então vamos continuar lendo a questão do Enem, que ela traz coisas aí pra gente. Cadê a nossa questão? Opa, tá aqui. Então, o estudante tal, tem uma tensão fixa de 12 volts. Ele tem que alimentar que opera em tensões menores, 9, 3, 6, 9, por exemplo. E ele vai botar 4 resistores de 100 ohm. Legal. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como está perfeito. Então, tudo bem. Se eu tenho um aparelho de 9 volts, eu vou conectar do A ao D ou do B ao E, e assim vai. E é isso mesmo que ele tem. Ele tem um aparelho que opera com 9 volts. Então, ou ele vai conectar do A ao D, porque ele vai pegar 9 volts dos 12, ou ele conecta do B ao E,
que aí também pega 9 volts. Você desconta os 3 aqui. É isso que tem que ser. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ou o gabarito é entre A e D, ou entre B e E. Então, entre A e C, bem. B e E, pode. Ok. A e D, pode. B e E, pode. A e E, não. Bem. Então, A e E não pode ser. A letra A está errada, a letra E está errada. Ou a gente conecta entre A e D, ou a gente conecta entre B e E, que é o que mostra as letras B, C e D. Agora, o que ele me pergunta? Qual é a corrente elétrica que fica nesse aparelho? E esse aparelho tem uma resistência interna de 10 kΩ. Como é que eu vou fazer para achar a corrente elétrica nele? Aí é mais fácil ainda. Se a gente entendeu que esse cara tem 3 volts e ele precisa ele tem um aparelho que está conectado no 9, eu vou colocá-lo, por exemplo, entre o ponto B e o ponto E. Legal? Poderia muito bem botar entre o A e o D. Aqui tem 9 volts, com certeza. Próximo passo, ele quer a corrente elétrica que passa nesse aparelho, U igual a RI. O aparelho tem 9 volts, ele tem uma resistência. O que ele quis dizer aqui com 10k ohm, né? 10k ohm são 10.000 ohm. Resistência de 10 kΩ. Quilo significa 1.000. Então, 10.000 ohm. Ou 10 vezes 10 ao cubo, 10 à quarta, tudo bem. Eu vou achar a corrente elétrica. 9 sobre 10. E o 10 a 3 vai para lá como 10 a menos 3 ampere. O que é 10 a menos 3 ampere? É miliampere. E 9 sobre 10 é 0,9. 0,9 miliampere. E aí nós matamos uma questão do Enem. Letra D, entre B e E, 0,9 miliampere. Safamos essa? Safamos? Alguém? Oi? Beleza, Luca. Me deixa sozinho não que eu fico triste. Valeu, Rita. Agora sim. Agora eu tô mais feliz. É isso mesmo. Então, estamos indo bem. Vamos fazer mais. Sempre mais. Falei, a aula vai ser isso. Questão. Olha, mais do Enem. Efeito Joule, que é o quê? Eletricidade virando calor. Vamos falar disso. Vamos falar do efeito Joule agora. Bom momento para a gente aprender. Aprendemos a segunda lei de Ohm fazendo exercício. Agora vamos falar do nosso efeito Joule. Eu acho que eu já comentei isso. Mas como a minha memória não é das melhores, vale a pena a gente retomar, tá? Qual é a parada aqui? Aparelhos como chuveiro elétrico, George Foreman Grill, torradeiras, chapinha, né, secador de cabelo, né? Eles usam eletricidade para esquentar coisas. Mas tem aparelho que a gente não quer que isso aconteça. Mas não tem um jeito. O meu computador, ele esquenta. Ele tem que ter uma ventilação, né? Senão, não tem como. Ele tem que ventilar. E aí, o que eu posso pensar? O aparelho da NET, a televisão, todo e qualquer aparelho elétrico esquenta, querendo ou não, tá? Inclusive, qualquer aparelho elétrico que a gente use esse efeito propositalmente, ou seja, quando a gente usa energia elétrica como fonte de calor, gasta luz pra caramba. Os aparelhos elétricos que mais gastam luz são os aparelhos que a gente usa a resistência elétrica para esquentar alguma coisa. Porque você demanda muita energia para isso. Puxa, pô, eu tenho churrasqueira elétrica. Meu irmão, aquelas de portátilzinha, de passear, aquilo ali, uma energia elétrica vai embora. Então, qual é a ideia? O efeito Joule é quando a gente usa energia elétrica, é a dissipação da energia elétrica em térmica. Quando parte da energia elétrica vira energia térmica, vira calor. Né? Energia térmica, calor. Esse efeito é chamado de efeito Joule. Ele pode ser desejado ou não, mas é isso. Qualquer fio que esteja passando corrente, pode ter certeza que tem dissipação de calor. Isso é o efeito Joule. Tá? É o calor devido à eletricidade. E aí, o que as questões abordam? De modo geral, o que a gente faz? A gente faz a potência elétrica igual à potência térmica. As questões de efeito Joule começam com essa premissa. A potência elétrica vira térmica.
Pô, professor, mas aí eu tenho uma churrasqueira elétrica. Eu vi lá no manual, a minha churrasqueira tem uma potência de 1.000 watts. É impossível falar que a potência de 1.000 watts, ela toda vai virar calor. Porque a gente não tem um aparelho que tem um rendimento de 100%. Isso é verdade. Tá? É impossível toda a energia elétrica virar térmica. Tem sempre um rendimento. Então, se eu tenho um aparelho de 1.000 watts, talvez 600 vão ser usados na churrasqueira lá para esquentar a carninha. É. Aí o que, que a gente faz? Eu pego a potência elétrica, multiplico por 0,6, por exemplo, vou ter a potência térmica, é o rendimento. Mas eu te digo que isso é muito raro. Eu poucas vezes vi isso em questão. Tá? Eu vou tirar uma estatística da minha cabeça. Mas se o presidente faz isso, eu posso fazer também. Eu vou tirar a estatística da minha cabeça. 92% das questões, toda a potência elétrica vira térmica. Tá bom? Vou tirar uma boa estatística aí. Ah, de onde você tirou? Vozes na minha cabeça. Mentira. Mas realmente, cara, eu já fiz muitas questões na minha vida de efeito Joule e a grande maioria você começa com essa igualdade. Potência elétrica igual a potência térmica. Você entende que a energia elétrica que é gerada a cada instante, ela vai se transformar em calor, tá? O que de fato na vida real não é verdade. Você tem um rendimento. Pode ser que você pegue uma questão mais rebuscada. 50% da energia elétrica vai virar calor. Então, tudo bem. Tá tudo certo. Aí você tem que saber adaptar. Vamos seguir. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28 graus, bem como a variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Peixe é um negócio complicado, né? Eu não tenho, não. Mas eu sei que se você aumenta 1 ou 2 graus a temperatura da água, o peixe morre. Se você muda o pH, o peixe morre. O negócio, o peixe é sensível pra caramba, né? Para manter a temperatura da água dentro desse ideal aí, 26 a 28, você tem que ter algum. Ele fala ali, utiliza seu dispositivo de aquecimento com rheostato. Porque é muito comum, galera, a água esfriar, porque, sei lá, você está num local que a temperatura é 22, 23 graus. A água está 28, ela vai mandar calor e ela vai esfriar, né? E aí o peixe morre. Então tem que ter um aquecedorzinho para manter. Ele não precisa ser forte o aquecedor, é mínimo, só para regular a temperatura. Tá? E por que tem que ter um termostato? Termostato é um aparelho que controla a temperatura. Então, provavelmente, se chegar a 28 graus, o aquecedor desliga, desarma. Aí a temperatura vai esfriar, 27. Quando chegar a 26, ele arma de novo, E aí, provavelmente, é isso que acontece. Tá? Geralmente é isso que acontece. Geladeira é assim, né? O compressor não fica armado o tempo inteiro. Provavelmente você está na cozinha da tua casa e do nada você ouve o compressor armar, né? Aí a temperatura vai esfriar ali dentro, porque vai mandar calor do lado de fora. Aí tem uma hora que o compressor desarma. É normal isso, a gente tem que economizar luz. Os aparelhos têm essa regulagem, né? Então, por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir essa taxa de resfriamento. Então, naturalmente, o aquário resfria a temperatura baixa. Então, se você joga um aquecedor de 50 watts ali, ele já compensa. O calor que sai é o calor que ele manda, então a temperatura da água fica constante. É isso. Ele fala que essa taxa é constante. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Então, é tudo constante ali, tá bom? Todo o calor que a água libera, esse aquecedorzinho manda. Então, ela mantém a temperatura travada ali. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, aí o que vai acontecer? A temperatura do aquário vai diminuir, tá? Qual é o valor mais próximo da redução de temperatura desse aquário? Então, o que a gente tem que entender? Eu tenho que entender o seguinte. Ele falou que a potência do aquecedor, porque o que é potência? É a quantidade de calor que ele manda para a água a cada segundo, né? Então ele fala que a potência do aquecedor é a mesma quantidade de calor que a água perde, quantidade de calor cedida a cada segundo. É isso que ele fala. Então tem um aquário que está perdendo calor, ele está esfriando. Aí o aquecedor que está aqui dentro manda esse mesmo calorzinho
e aí fica tudo certo, tá? Então, se ele me pergunta qual é a variação de temperatura, ele está querendo saber o quê? Qual é o calor que a água perde em uma hora? E aí, o que, que eu vou entender? O calor que a água perde em uma hora, eu vou calcular pela potência do aquecedor. A potência do aquecedor é a mesma potência de calor perdida pela água, digamos assim. É a mesma quantidade de calor por tempo. E aí, o que, que é importante a gente entender? Existem dois tipos de calores, né? Vocês aprenderam isso com o Joaquim, acredito? Quando a gente fala de calor que está mudando temperatura, é um calor sensível. Quando a gente fala de um calor que está tendo mudança de estado físico, o que não é o caso, é o calor latente. Então, nessa questão, eu vou falar aqui a potência do aquecedor. Vou escrever aqueta, aquecedor. Vai ser esse calor cedido, tá? Porque o calor que entra é igual que sai, então o valor é o mesmo. É o nosso MC delta T. A gente está falando de calor sensível, vai ter uma pequena variação de temperatura. Isso acontece num certo tempo. Essa é a matemática que a gente tem que fazer. A potência do aquecedor vai regular ali essa queda de temperatura. Legal? Potência, calor por tempo. Calor é sensível ou latente? Ah, é sensível. MC delta T ou delta θ, enfim. E aí a gente fecha a ideia. Ele falou que a potência do aquecedor é de 50 watts. Né? Ele me falou também que o aquário tem 50 litros. 50 litros de água é a mesma coisa que 50 quilogramas de água. Tá? Como o calor específico, eu acho que o calor específico está em grama. Não, está em quilo. Então está tudo certo. O calor específico está 4 kJ por quilograma. Então está tudo bem. Bora. Eu tenho 50 quilos de água. O calor específico da água, você deve estar achando esquisito. Professor, eu lembro lá vagamente que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. É. Mas 1 caloria é aproximadamente 4 Joule. Então vai dar 4 Joule por grama grau Celsius. Só que como a questão fala por quilograma, aí é 4.000. 4 quilos. Então tudo bem. Como a questão dá por quilograma, então esse calor específico vai ser 4.000. A gente vai medir a variação de temperatura em uma hora, né? 3.600 segundos. Vou botar em segundo. Em uma hora, uma hora. Que é exatamente isso que a gente está... Essa é uma questão mais complexa, né? Ela envolve os conhecimentos de calor, né? Mas é isso, assim. O que a gente está falando é que o aquecedor, que é elétrico, vai esquentar a água. Eu quero saber justamente se ele ficar desligado, o que vai acontecer com essa temperatura, né? Tá? Eu vou medir a variação de temperatura, é isso. Eu tenho 50 quilos de água para esquentar, ou no caso, que vão resfriar, né? E a gente sabe que a quantidade de calor que sai a cada segundo é a mesma quantidade de calor que o aquecedor repõe. O que é 50 watts? A potência de 50 watts, né? 50 watts é a mesma coisa que falar que o aquecedor manda para a água, quando ele está ligado, 50 Joule a cada segundo. Então, quando ele está desligado, significa que a água perde para o ambiente 50 Joule a cada segundo. É isso que a questão mostra. Então, a água está perdendo 50 Joule a cada segundo. E eu tenho 50 quilogramas, o calor específico é 4.000, e são 3.600 segundos. Qual é a variação de temperatura? Quanto mais tempo, mais a temperatura vai cair. A questão traz uma complexidade aí que a gente tem que entender passo a passo, tá? E o calor específico que vocês usam 1 ou 4 é porque é em grama. Mas a questão não deu a unidade. Ela falou 4 kJ por quilograma grau Celsius. Então, 4.000 Joule. Tá bom? O resto é história, né? Deixa eu fazer conta. 50 corta com 50. Então, a variação de temperatura vai ser 3.600 sobre 4.000. Isso aqui a gente pode simplificar, né? Se eu pegar 36 e dividir por 4, vai dar 9. Então, essa conta aqui vai dar 0,9. Tá? 0,9 é o nosso gabarito. 0,9 graus Celsius. Se fosse 4.000, seria 1, né? É um pouco menos de 1. 0,9. Letra C. Essa foi mais complexa, né? Mas mesmo as questões complexas, tá no Enem, né? A gente tem que estar entendendo. Queria saber se vocês acompanharam o raciocínio, lembram um pouquinho da calorimetria. Né? A questão, na verdade, não tem quase nada de eletricidade. É uma questão de 95% de calorimetria, né?
Sim, sim, deu para entender, professor. Deu para entender? Mas é uma questão mais complexa, né? O Enem tem isso, Sim. tá? Das 15 questões do Enem, eu digo que, assim, umas 5 são mais complexas. De modo geral, você vai fazer 9 ou 10. Eu espero que consiga fazer 9 ou 10, porque elas têm uma abordagem mais simples. Mas a gente tem umas 5 ou 6 ali, que são mais complexas, e pelo menos umas duas muito braba. Muito braba. Né? Pelo menos duas muito braba. De discussão entre professores, da gente ver o que, que a gente acha. Às vezes é até porque é mal escrita mesmo, ou é aquele enunciado que abre brecha para mais de uma interpretação. Geralmente é isso. Geralmente, o enunciado abre brecha aí. As questões não são tão amarradas, né? Cara, isso aqui ainda tá ligado, né? Ah, deixa. Sei lá. Vamos ver essa daqui, ó. Do mesmo ano, né, cara? Caraca. Porradeira esse ano, hein? 2020. 2020, porra. Chamou na eletricidade. Nem lembro disso. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo está ficando descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal de 60 ampere-hora. Esquisita essa unidade, né? A gente aprendeu que carga é coulomb, né? Mas a bateria é comum às marcas Siemens. Só estou pensando em Siemens agora, mas existem várias marcas de bateria. É comum dar em ampere-hora mesmo, tá? Por quê? A definição de corrente elétrica é a quantidade de carga que passa num pedaço do fio a cada instante de tempo. E aí, o certo mesmo é a carga, né? Como é que a gente mede a carga, então, que está circulando no circuito? É a corrente vezes o tempo. A carga, ela é dada, de fato, em Coulomb, e está tudo bem. Mas as empresas de bateria, elas usam a unidade de corrente elétrica ampere e a unidade de tempo em hora. E aí a bateria é em ampere-hora. Quando você vai comprar um celular, é legal você ver qual é a carga da bateria do celular. Quanto mais carga, maior é o tempo de autonomia da bateria. Tá? Isso vem especificado no fabricante. Se você pesquisar carga total bateria iPhone, sei lá, 12, talvez você consiga ficar vendo, botar aqui ampere-hora, sei lá. Será que tem alguma imagem da bateria? Não tem nada. Mas isso não é informação difícil de ter, não. Carga total bateria, vou botar assim, ó, ampere-hora. Aqui, ó. Porque a Apple, sei lá, se deve mostrar ou não, eu não sei. Mas você vê aqui, ó, Samsung Galaxy A51, a bateria de 4.000 mAh, ou seja, 4 ampere-hora. Esse Samsung M30S, 6.000. 6.000 é bem bacana, tá? E aí ele fala, por exemplo, uma bateria que tem uma capacidade de 100 ampere-hora, você consegue fornecer uma corrente de 10 amperes por 10 horas, são coisas desse tipo, tá bom? Você sabe o tempo que ela vai durar, é isso. Essas baterias de 6.000 mAh já são baterias maneiras, são baterias que duram mais, tá? E depende, claro, da eficiência do seu celular, do circuito elétrico e o seu uso. Se você está fora de área de cobertura e você está tentando captar sinal, pô, teu celular está igual um maluco trabalhando. Se você está com a internet desligada, ele vai gastar pouco, e assim vai. Mas geralmente você acha com facilidade a carga do teu celular. Tá? Então, tá bom. E ele fala, então, que a carga é de 60 ampere-hora. Então, se ele estiver disparando uma corrente, por exemplo, de meio ampere, ele vai durar 120 horas. É isso. Né? Se fosse 1 ampere, seria 60 horas. É isso. É isso mesmo. Vai durar um tempão. Difícil, não? Um celular que dura 120 horas não, não vai durar. O iPhone, tu tem que sair com o carregador no bolso. Senão, inclusive, eu não vou falar, eu ia falar do Round 6, vai ter gente que não viu. Mas, enfim, tem um negócio com o celular lá que eu achei bem bizarro. Tá bom, deixa eu falar. Vou dar spoiler, não. Mal vacilo. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com dispositivos elétricos do veículo desligado,
ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Tá? Então, ele tem lá aquele amperímetro que vai medir a corrente. É só isso. O que ele vai fazer? Qual dos esquemas indica a maneira que o amperímetro deve ser ligado? Gente, amperímetro, a gente tem que ligar em série no fio. A gente não pode ligar em paralelo, igual ele está fazendo, por exemplo, nessa situação aqui. Aqui não vai ler nada. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma bateria e o circuito do fio. Se eu quero ler a corrente, isso aqui é uma boa medida de ler corrente. O amperímetro está em série, no circuito, tudo bonitinho. Né? Se eu colocar, deixa eu pegar aqui, por exemplo, isso aqui é o nosso amperímetro, tá? É porque aqui nem tem essa possibilidade, né? Ele já é feito para encaixar. Se eu tivesse esse aparelho para conectar em paralelo, não ia ler, ele não lê corrente. Né? Aqui já é meio que já feito para isso. Mas a gente tem que conectar o circuito em série. Então, é uma questão de saber se você sabe conectar circuitos, né? Então, a letra B está toda certinha. O jeito de se conectar é sempre esse. Você tem que estar... aqui é o fio, aí aqui está o amperímetro em série, entrou, leu, saiu, e pronto. É isso. Esse jeito aqui que ele fez, ele está fazendo um voltímetro, né? Ele vai ler a DDP da bateria. Então, o resto não faz o menor sentido. Aí, esse aqui também é igual. Ele está lendo a voltagem da bateria, né? Não é a corrente. Qual é a diferença da letra B para a letra D? A letra D, o amperímetro está certo também. Início, ela funcionava com uma carga total de 60 ampere-hora. Calma aí. Ué, agora, essa daqui está certa porque está em série. Pô, essa daqui, a única diferença é que está dando 12 ampere. É uma corrente bizarra. Tipo assim, eu sei, tá? Na hora de marcar, eu nunca ia marcar 12 ampere. A corrente, ela é uma parada muito baixa, mas qual é a voltagem da bateria? Geralmente é 12. 60 ampere-hora. Qual dos esquemas indica a maneira que o perímetro deve ser ligado e a leitura realizada por ele? Pô, mas como é que tu vai saber? Ah, tá, cara. Esqueci desses valores aqui. Uma pessoa percebe que uma bateria fica descarregada após 5 dias sem uso. E ela estava em 60 ampere-hora. Ah, tá bom. Ah, esqueci disso. Não, beleza. O que você vai fazer aqui? Ele fala que ela descarrega completamente 5 dias. Em 5 dias ela descarrega. Ela tem uma carga total de 60 ampere-hora. Em 5 dias ela descarrega. 5 dias é 5 vezes 24 horas. O que vai dar 120 horas. Né? É só por causa disso, tá bom? Como a carga é 60 ampere-hora, qual é a corrente? Carga é corrente vezes tempo. A carga total da bateria é de 60 ampere-hora. Qual é a corrente que circula na bateria, sabendo que ela leva 120 horas para descarregar? Aí a corrente vai ser meio ampere. Eu esqueci desses dados, eu fiquei tão preocupado com como que funciona o amperímetro, né? A corrente que circula ali é meio ampere. Ela tem uma carga total de 60 e ela leva 120 dias para descarregar por completo. Ou seja, um carro, se ele ficar desligado por 4 meses, ele não tem mais carga nenhuma ali, tá? Obviamente, ele não ia ligar muito antes, porque ele tem que ter uma carga mínima para funcionar. Mas é isso. Então, se você botar a carga 60 e o tempo, como é em hora, 120 horas, você vai ver que a corrente é meio ampere. Então, essa é a justificativa. Então, como é que se instala um amperímetro em série no circuito, igual a letra B? E, por sorte, eu nem tinha visto as outras opções, eu sabia que essa instalação estava certa, mas a corrente é meio ampere mesmo. Tá, letra B. Você está falando essa também? Sim, sim. Beleza. Estão indo bem, pô. E essa daí agora? Chamamos na UERJ agora. Vamos ver. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma DDP, né? A mesma tensão. Vamos lá. O primeiro circuito, todos estão em paralelo. No segundo, você tem série, série, série e estão em paralelo no final das contas. Aqui você tem um paralelo com uma série. Nossa, eu não consigo falar essa palavra. Paralelo. Caraca. E esse daqui está em série, série, paralelo. Nessas condições, qual é a corrente elétrica de menor intensidade no circuito?
Questão boa, hein? Como que a gente sabe qual circuito vai circular uma corrente menor? Bora. Questão bem de conta, né? Bem técnica. Você vê que é tudo primeira etapa, prova para todo mundo. Não peguei nada específico aqui, não. A maioria entrou, bora. Vamos lá. Ele quer saber o circuito que tem menor corrente. Como que eu faço? U igual a RI. O circuito que tem menor corrente... Opa, não foi vermelho? O circuito que tem menor corrente é aquele que vai ter a maior resistência equivalente. Porque a diferença de potencial é a mesma, né? É de A para B, é a mesma tomada. Então, a gente tem que achar o circuito que tem maior resistência. Vamos fazer o circuito 1. O circuito 1 são 4 resistores em paralelo. Nesse caso aqui, circuito 1. Como é que eu faço mesmo essa? Vai fazer assim, ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, que é R, mais 1 sobre R2, que é R, 1 sobre R3 e 1 sobre R4. Todas as resistências têm o mesmo valor e vale R. Tá? Como que eu faço essa conta? 1 mais R, mais 1 mais R, mais 1 mais R, mais 1 mais R é 4 sobre R. Não é verdade? É tudo a mesma base, né? Soma. Então, 1 sobre REC é 4 sobre R. A resistência equivalente. Você inverte. 1 sobre REC, 4 sobre R. Então, a resistência equivalente é R sobre 4. Tá? E aí fica de macete. Se eu tenho 3 resistências iguais em paralelo, por exemplo, sei lá, 30, 30 e 30. A resistência equivalente dá 30 sobre 3, 10. Se eu tenho 4 iguais, 30 sobre 4. Vai dar 7,5? E é assim que faz. É um macete. Quando elas são iguais, é bem facinho de fazer. É só dividir pelo número de resistências. Tá? Então, nesse caso, R sobre 4. Bom, fizemos a primeira. A minha busca é pelo circuito de maior resistência. Vamos para o segundo. Como é que é o segundo? Questão boa para a gente treinar REC, né? O segundo é série, série, série e paralelo. 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 Aqui, vamos lá. R com R é 2R, né? A gente sabe que na série a gente soma. Então, é 2R, 2R e 2R. Legal? Como estão em série, soma. 2R, 2R, 2R. Mesmo fio é só somar. E aí a gente vai usar o macete que eu acabei de ensinar. Como eu tenho 3 resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente, eu pego uma dessas resistências e divido por 3. São 3 fios em paralelo. Quando as resistências são iguais, eu posso fazer isso, é um macete. Vai dar a mesma coisa se eu fizer 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Quando eu somo, vai dar 3 sobre 2R, 1 sobre REC, 3 sobre 2R, REC igual a 2R sobre 3. Então, é um macete bom. Né? Não precisa ficar fazendo essa conta toda. Fizemos, então, a resistência do segundo. Quem está ganhando, por enquanto? É o segundo, tem mais resistência. Esse cara é 0,25 R, R sobre 4, né? Esse daqui é 0,67 R, 2 terços. Esse cara aqui é bem maior. É o que eu quero. Vai ter menor corrente. Vamos para o terceiro. Questão bem braçal. Paralelo com série. Eu gosto, né? É bom para a gente aprender para caramba esse tipo de questão. Então, nós temos aqui R com R. E aí, tu chamou aqui na resistência. R, R e R. Paralelo de R com R dá R sobre 2. A gente acabou de aprender. Como é igual, você vai pegar 1 e vai dividir. São 2 fios. Então, eu tenho aqui R sobre 2. E eu vou somar com R. Tá bom? Aí, R sobre 2 mais R, porque está em série, você soma. MMC, né? Vai dar 1. Aqui vem 1, aqui vem 2. R mais 2R sobre 2. Vai dar 3R sobre 2. 1,5R. Esse está ganhando disparado. Disparado, disparado do outro. Porque 0,25, 0,67, 1,5R. Esse cara é o grande campeão. Tá bom? Então, o que eu fiz? Eu fiz paralelo de R com R.
Como é que eu faço isso? Eu pego uma resistência e divido pelo número de resistores, que é 2. Então, deu R sobre 2. E aí eu somei com R, porque está em série. Legal? Qualquer dúvida vai perguntando, hein, galera? Isso aqui é a base mesmo, isso é bom. Esse aqui é 3R e 2R. Então, vamos fazer. Bora. Bora, bora. Eu tenho 3R em cima, na série, são 3 resistências, e eu tenho 2R embaixo. Esse é o tipo de questão que você não pode errar, porque não tem interpretação. É uma questão que não tem caraca, o que aconteceu com o calor que saiu do aquário. É muito mais complexa, né? Essa daqui é pá, 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 sabe? A fórmula fez. 3R, 2R, para ela não tem interpretação. O que eu faço aqui? Aqui não tem macete. Eu não posso dividir por 2, não são iguais, não tem macete. Então é 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Para quem já aprendeu o produto por soma, pode fazer também. Mas, como não é necessário, vamos safar aqui. Vamos lá. MMC de 3R com 2R vai dar 6R para MMC. Então, para cá faltam 2. Para cá faltam 3, né? Para 6R. Vai dar 5 sobre 6R. Se 1 sobre REC é 5 sobre 6R, o REC é 6R sobre 5. 6 sobre 5 é 1,2R. Perdeu por pouco, hein? Perdeu por pouco. Porque esse cara é 1,5. Esse é o brabo. Esse é 1,5. Né? Então, é o circuito 3 que tem maior resistência. É ele que vai ter uma menor corrente. Legal? Circuito 3. Checkpoint. Estamos bem nessa aplicação de fórmula aí do REC? Sobrevivemos a isso? Sim, sim. Ah, que bom. Que bom. Que bom. Hoje é o combo, né, maluco? Hoje é para bater cabeça. Vamos fazer mais uma? Vocês aguentam mais uma? Miniatura só mais uma agora. Bora. Qual é dessa daqui? Tablet, smartphone, o bagulho louco aqui. Vamos fazer. 2018. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas. Né? Vocês não são da época lá do... Como é que era? Aquela Nextel, que tinha o BlackBerry. Era um celular gigante com teclas mesmo, tipo um mini teclado mesmo. Tinha que digitar mesmo. Pô, todo moleque queria ter um desse. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tecla. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente, que não se encostam, até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito, de acordo com o ponto onde você toca. Então, se você aperta aqui, tu já está mudando o circuito, mudando a resistência, vai mudar o estímulo, mudar a corrente. Essa é a ideia. A imagem de uma simplificação do circuito mostra aqui. Então, é isso. Tá? Ele mostra aqui o seguinte: quando você aperta, você encosta essa camada nessa, que é basicamente você encostar esse fio aqui. Tum! E aí você já muda a resistência da parada. Qual é a resistência? Também tem capacitores, também tem outras situações, mas isso é bem simplificado, né? Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Tá? Você poderia fechar no ponto B, por exemplo, aí seria outro estímulo, mas ele quer fechar esse circuito no ponto A. Vou copiar esse circuito. Calma aí, eu sou muito ruim de lembrar. Eu tenho uma bateria. Esse símbolo aqui é de bateria, tá? É de força eletromotriz. É a mesma coisa que o nosso U. É que geralmente U é usado para tomada e esse epsilon é chamado de força eletromotriz. É usado mais para bateria, mas é a mesma coisa, tá? Eu tenho então a bateria do celular, vai estar conectado. Aqui tem 2 resistores. Deixa eu pegar aqui os valores. 4 e 4, vai não é tão difícil saber, tudo é 4, né? E o outro também 4 e 4. 4 e 4.
Aqui está aberto. Aqui eles não se encontram. Não tem corrente elétrica aqui. Aqui está aberto. Elétron não dá salto, né? E aqui a gente fechou. Ele falou que encostou em A. Né? Toque que fecha em A. Legal. Aqui eu tenho 4 kΩ, 4.000 ohm, 4 kΩ, 4 kΩ. Fui o K aqui. Ele pede, gente, a resistência equivalente do circuito, mas ele poderia pedir a corrente elétrica que sai da bateria também, que eu vou fazer, tá? Legal. Primeira parte é a gente entender que o caminho da corrente elétrica, ela sai do mais, ó, nasceu na bateria, nasceu na bateria, a corrente elétrica sai do mais, vem para cá, ela encontra um nó, legal? Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. A corrente, quando ela chega aqui, ela não vem para baixo. Aqui não tem fechamento, não tem circuito aqui. Isso aqui não existe, né? A corrente, nem que seja 1 milímetro, o tamanho do elétron, maluco, ele não encosta, não. Isso aqui não existe. Isso aqui não serve para nada. Não tem. Tu cortou um fio. Corta um fio aí e vê se vai funcionar. Vou pegar o meu fone aqui, né? Eu vou cortar esse fio. Não vai funcionar, não, maluco. Não esquece. Nem se você aproximar muito. E aí elas se encontram e voltam a se ir. Esse é o circuito. Então, o que de fato eu tenho, pessoal? Eu tenho um paralelo de 4 com 4, que vai dar 2. E em série com 4. Ó, 4 com 4 parece complexo, né? Mas não é não. 4 com 4 vai dar 2. Então, depois eu vou ter esse 4 com 4 vira 2, que vai estar em série com 4 aqui embaixo. Esse é o nosso circuito. Eu transformei aqueles 2, 4, 4 em um de 2. Esse de 2 equivale a esses 2, 4, 4. Vai dar 6. 6 kΩ. Essa é a resistência equivalente. Se ele desse a bateria vale 3 volts. O que eu faço? U igual a RI. Aí eu sei que se a bateria é 3 volts e a resistência é 6.000, eu sei a corrente. 3 sobre 6.000. Que é 3 sobre 6 é meio, né? Meio miliampere. Pronto, por exemplo. Qual é a corrente que está aqui? É meio miliampere. Qual é a corrente que está nesse cara? 0,25 miliampere. E a nesse 0,25. Dividiu em 2, iguais. Depois volta a ser meio. Esse é o caminho. 6 kΩ. Será que temos o gabarito? Tchan, tchan, tchan. Letra C. 6 kΩ. Mole, mole, né? Vai. Pô. Percentual de acerto, gente. 20%, cara. O percentual de acerto dessa questão é 20%. 20%. Olha de todas que a gente fez. Essa daqui da UERJ não tem. Pô, nenhuma outra tem percentual de acerto? Tô pagando caro nisso aqui, hein? E essa primeira que a gente fez, 41,6. Essa aqui é a metade acertou. Pro Enem, que é um exame nacional. Na UERJ. Pô, a galera tá bem no Rio de Janeiro, hein? Pô, 40% acertou essa questão de resistividade. A galera tá um luxo, né? Meu povo, deu para curtir um pouco? Curtir é forte, né? Porra, curtir é forte. Deu pra entender, professor. Curti é muito forte. Muito forte. Eu sei, desculpa. Forcei, não curti um negócio que deu para entender, deu para acompanhar.